Oi, gente. Meu nome é Glaucia, para quem não me conhece. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse é um canal católico que fala sobre doutrina, fala sobre catequese, fala sobre os santos. E atualmente nós estamos trabalhando um livro de Santo Tomás de Aquino, que são as suas catequeses. E nós estamos falando do Pai Nosso. Nós vamos para o nosso segundo artigo do Pai Nosso, que fala que estás no céu, né? Por que nós falamos que Deus está nos céus? Então, Santo Tomás destaca que para esse artigo é necessário uma confiança, é necessário um olhar confiante para três principais características que esse artigo traz. Primeira característica é o poder de Deus. Nós devemos confiar no poder que Deus tem. Porque vejam, quando nós falamos que estás nos céus, o céu é aquilo de mais elevado que nós temos, de mais elevado de todas as coisas sensíveis, ou seja, de todas as coisas terrenas. É, O céu excede todas as coisas em sua infinitude, né? Até o desejo do intelecto humano se perde na sua grandeza. Então, por esse motivo, nós consideramos que Deus está nos céus por conta do seu poder e da sua magnificência. Porque nós dizemos que Deus está nos céus corporais, né? Nos céus que nós vemos, por conta da sua virtude e do seu poder, um fato que contradiz todas e quaisquer afirmações que botem a confiança no simples acaso, no simples destino, e além disso, da sublimidade da natureza de Deus. Porque vejam, Deus é tão grande, Deus é tão sublime que ele está no mais alto dos céus. E por esse motivo, é um fato que contradiz aqueles que propõem, imaginam fantasias corpóreas de Deus. Porque Deus ele está no mais elevado de todas as características possíveis, de todos os pensamentos possíveis. Então a gente não pode imaginar Deus como um simples velhinho que segura assim um cajado e toma conta de tudo e de todos. Não, Deus é muito mais do que isso. E quando nós falamos que Deus está nos céus, é porque o céu ele representa algo alto, algo sublime, certo? Outra característica que Santo Tomás de Aquino destaca que exige nossa confiança nesse pequeno trecho da oração é a familiaridade. Como assim? A familiaridade. Porque Deus é próximo de nós até o nosso íntimo, segundo o livro de Jeremias 14, capítulo 14, versículo 9. E essa familiaridade que Deus tem conosco traz uma confiança. Veja, essa familiaridade a gente viu, inclusive, no primeiro artigo, quando nós chamamos Deus de Pai. Então, a partir disso, traz uma confiança na relação para nós termos proximidade com Deus e nós podemos obter o que nós pedimos com o patrocínio dos santos. Como assim? Porque quando nós falamos dessa familiaridade, é meio uma escadinha. Quando nós pensamos numa escadinha, por exemplo, que nos leve à perfeição, nós imaginamos uma escadinha que nos leva ao céu, que nos leve até Deus. E Santo Tomás de Aquino destaca o auxílio dos santos, porque eles são esses degraus que vão nos levar até Deus, que é o que tem de mais sublime, certo? E a partir disso, nós temos a terceira característica que exige nossa confiança também, que é a congruência, ou seja, a conveniência da oração. Como assim? Então, quando nós falamos de conveniência da oração, nós devemos lembrar da introdução do Pai Nosso, né? Que nós destacamos as características de uma oração perfeita. Dentre elas a conveniência, né? A oração ela é conveniente. Ela não deve estar focada em satisfazer a materialidade ou somente meus prazeres terrenos. Então, essa conveniência da oração do Pai Nosso, principalmente nesse trecho quando nós falamos no céu, que está no céu, é porque o céu representa os bens temporais e os bens eternos. Por quê? Porque desperta nosso desejo pelo que é celestial, pelo que é bom, pelo que é perfeito. E por esse motivo nós somos instruídos a respeito da vida celestial para nós sermos conforme Deus, ou seja, a imagem e semelhança de Deus.
Então, isso torna o orante, nós que rezamos, torna a gente capaz de pedir de forma segura as coisas, tendo o desejo das coisas celestes, desejo de coisas realmente boas para nossa alma. E querendo ou não, nos traz uma confiança no modo de vida celestial, né? Na busca pelas virtudes, na busca por ser santo, o que faz uma oração conveniente. É isso que Santo Tomás de Aquino quer nos dizer quando ele trata dessa parte do Pai Nosso. Então, em resumo, Santo Tomás de Aquino ele destaca que esse artigo é necessário uma confiança, é necessário nós sermos confiantes quando nós estamos rezando essa parte, porque pelo poder que Deus tem de estar nos céus, né, pela sua autoridade divina, e também pelo céu ser algo celestial, ser algo alto, ser algo que está além do que nós imaginamos, elevado das coisas sensíveis. Além disso, pela familiaridade que Deus tem conosco em relação à proximidade com Deus, e além disso, a congruência ou a conveniência da oração, certo? E vale ressaltar que nossa oração sempre deve estar elevada, congruente às coisas celestes, conveniente às coisas celestes, certo? E, para finalizar, eu acho que esse vai ser o mais rápido. Não sei, vamos ver. Mas Santo Tomás de Aquino também, ele destaca três principais coisas que dá para a gente refletir quando a gente fala que está no céu. Porque existe a preparação do orante. Ou seja, nós que rezamos, deve haver uma preparação, porque nós devemos imitar o que é celeste, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o filho deve ser igual ao pai, segundo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Além disso, nós devemos contemplar as realidades celestes. Então, quando nós falamos que estás no céu, é justamente para a gente contemplar essa realidade celestial, né? Que está além do nosso desejo, além do nosso intelecto humano. Além disso, Deus está sempre próximo de nós, sempre, sempre Deus está próximo de nós. E ele tem uma eficácia no seu ouvir. Por quê? Ah, Glaucia, é pelo poder de Deus? Claro, também, principalmente. Mas existe uma analogia que Santo Tomás de Aquino fala, que quando nós falamos que está nos céus, Deus tem uma eficácia porque ele é perspicaz na consideração da oração, certo? Ou seja, pelo fato de ele estar nos céus, ele vê de cima, e por ele ver de cima, ele vê com amplitude, vê com a maior qualidade, com a maior perspicácia, de forma que quando a gente tá vendo as coisas de alto, a gente vê tudo. Fica tudo legal de ver, a gente vê muita coisa. Então, essa analogia que Santo Tomás de Aquino fala, por Deus estar no alto, Deus vê tudo. E Deus é perspicaz na consideração, porque ele vê de cima. E isso ele dá ênfase com o Salmo 101, versículo 26, certo? Então, por hoje é só. Foi um pouquinho mais breve hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que surja, vocês podem deixar nos comentários, tá? Então, depois eu volto com os próximos artigos do Pai Nosso. Não se esquece de se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito, e deixar o seu like, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!